Bom, nesse módulo a gente vai falar sobre comunicação. É muito importante a gente entender qual é realmente a importância do papel da comunicação em vendas. Eu quero te convidar a refletir sobre algumas perguntas. Você já passou por alguma situação onde você falou alguma coisa e as pessoas entenderam o oposto ou uma coisa totalmente diferente? Você provavelmente já passou por essa situação e não é nada fácil desfazer aquilo que a pessoa entendeu errado. Eu costumo dizer o seguinte: a responsabilidade da comunicação é de quem emite a comunicação, é o emissor que tem a responsabilidade de se fazer entender. E muitas vezes ele precisa se adaptar a sua linguagem para que aquela pessoa que está recebendo a comunicação compreenda com o mínimo ruído possível. E isso em vendas se torna muito importante, aliás, é fundamental, porque você precisa convencer alguém que a sua solução é a perfeita para aquela pessoa que está ali na sua frente. E muitas vezes as pessoas elas relegam a comunicação a um segundo plano. O que as pessoas falam muito, né? O bom vendedor é aquele que fala bastante. O fulano, ele fala demais, ele pode ser um bom vendedor. É aí que muita gente se engana. Para ser um bom vendedor, uma das primeiras coisas que a gente tem que exercitar é saber ouvir, é compreender bem a necessidade, o desejo, os anseios daquela pessoa que está ali na sua frente. Então, ser um bom comunicador começa entendendo e ouvindo a outra pessoa, para que você adapte a sua comunicação, para que quando você for se comunicar, você seja bem entendido e em vendas você consiga atingir o seu objetivo, que é vender para aquela pessoa. Então, tem muita gente que não treina comunicação. Elas acham que já sabem e aí não treinam a se comunicar. Um atleta treina todo dia para que ele, mesmo ele sabendo fazer, ele vai lá e continua treinando para que aquilo que ele já sabe fazer, ele faça no dia seguinte melhor, no outro dia melhor. E por que a gente não faz isso com relação à comunicação? É um engano a gente não melhorar a nossa capacidade de se comunicar. Por que esse tema é muito importante para o treinamento? Porque comunicação é a base dos 4 pilares do atendimento. Os 4 pilares do atendimento sem comunicação não é nada. Então, você vai entender muito melhor se você se comunicar bem, se eu passar para você de forma clara, límpida, sem ruídos, todo o conteúdo. Então, da mesma forma que o seu cliente vai te entender se você tiver uma comunicação ótima, excelente, sem ruído. Então, para entender isso, é muito importante a gente entender esse desenho aqui. Esse desenho é um estudo de 1967 de um cientista da área de psicologia que entenderam o seguinte: a comunicação ela é dividida dessa forma: 55%, 7% e 38%. Como é que é essa divisão? Bom, 7% são as palavras que você usa. As palavras que eu estou usando agora, elas representam 7% do entendimento em uma comunicação. Os 38% que estão aqui representam o som da voz. É a entonação que você dá. Você pode falar uma palavra com uma entonação diferente, muda todo o sentido. Se você faça um exercício, diga, eu vou aí. Se você mudar o tom de voz, eu vou aí. Você já de uma promessa virou uma ameaça. Então, só nesse exercício, você mudando a entonação da sua voz, você pode mudar a forma como a pessoa entende a mensagem que você está passando. E 55% da comunicação, ela é através da linguagem
corporal. O seu corpo emite muitos sinais, são 55% de importância na comunicação. Então, não basta você usar as palavras certas, não basta você fazer as perguntas certas, como te passaram lá no treinamento, como você vai aprender aqui. Não basta falar a palavra certa, não basta também só ter o tom de voz certo. Você tem que ter a sua linguagem corporal também muito certa. Então, entenda bem aqui, 93% da comunicação é composto do tom de voz e da sua linguagem corporal. Então, a gente percebe que o que você fala é importante, mas ele tem importância de 7% na comunicação. Os outros 93% é o tom de voz, é o ritmo, é a entonação que eu estou dando para falar isso com você, e 55% a minha linguagem corporal, a maneira como você está enxergando, meus gestos com a mão, a minha expressão facial, tudo isso está ajudando ou prejudicando você entender a mensagem que eu estou passando. Então, esse estudo foi muito importante para desenvolver técnicas de persuasão que realmente funcionem quando você estiver na frente da pessoa que você quer vender alguma coisa, pode ser qualquer coisa, ou até mesmo uma ideia, vender um propósito, vender algum argumento, alguma coisa que você queira convencer. Então, se você tiver a sua comunicação bem afiada, o seu tom de voz, a sua linguagem corporal e as palavras forem muito bem colocadas, muito provavelmente você vai ter um sucesso melhor na sua comunicação. Beleza? Então, muita atenção na comunicação, você vai aprender diversas técnicas para você se comunicar melhor aqui nesse treinamento, e nesse módulo eu quis destacar para você ter a noção da importância que a comunicação tem em vendas. Beleza? Então te vejo no próximo vídeo.